Olá, pessoal! Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça nos grupos de segurança de rede do Azure, os famosos NSGs. Se alguém aqui já ficou quebrando a cabeça para saber como controlar direitinho o que entra e o que sai da rede na nuvem, bom, chegou ao lugar certo. Vamos juntos construir essa segurança, regra por regra. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? É muito fácil a gente achar que só por estar na nuvem tudo já está seguro por padrão. Mas a verdade é que, sem uma configuração ativa da nossa parte, os recursos podem estar totalmente expostos uns aos outros. Vamos entender o porquê disso? Então, esse é o nosso mapa da mina para hoje. Primeiro, vamos dar uma olhada no estado padrão de uma rede. Depois, a gente apresenta a solução, os NSGs. Aí, vamos detalhar como eles funcionam, mostrar como configurar as regras, juntar todos os conceitos e, no final, claro, fazer aquele resumão com os pontos principais. Certo, vamos começar pelo começo. Antes de a gente pensar em construir qualquer muralha, a gente precisa entender o terreno. Como é que uma rede no Azure se parece no seu estado inicial, sabe? Sem nenhuma proteção. E aqui está o ponto crucial. Por padrão, uma rede virtual no Azure é como uma sala aberta, sem nenhuma parede. Todos os recursos conseguem conversar livremente. Um servidor web pode simplesmente acessar o banco de dados, que pode acessar um servidor de arquivos. É conveniente? Sim, mas é um perigo, porque se um único recurso for comprometido, ele tem um caminho totalmente livre para atacar todos os outros. Agora que a gente já entendeu o problema desse tráfego todo solto e descontrolado, chegou a hora de apresentar a solução. Pensem nos NSGs como se fossem os guardiões da nossa rede, controlando quem pode entrar e quem pode sair. Na prática, um NSG é um firewall. Mas a palavra mágica aqui é stateful. O que isso significa? Pensem num segurança de festa com uma memória excelente. Se ele deixa um pacote de dados entrar para fazer uma pergunta, ele se lembra daquele pacote e automaticamente deixa ele sair com a resposta, sem precisar checar a lista de convidados de novo. Isso simplifica tudo, porque a gente não precisa ficar criando regras de saída para cada regra de entrada que a gente faz. E onde é que esse guardião fica posicionado? Isso aqui costuma gerar bastante confusão. Um NSG não pode ser aplicado diretamente na rede virtual inteira. Não dá. Em vez disso, a gente associa ele num nível mais específico, ou numa sub-rede inteira, o que aplica as regras para todo mundo ali dentro, ou diretamente na placa de rede de uma máquina virtual específica. E as regras de como a gente associa esses guardiões são bem importantes. É assim, dá para criar um conjunto de regras, por exemplo, regras para servidores web, dentro de um único NSG. Esse mesmo NSG pode ser usado para proteger, sei lá, 10 servidores web diferentes. É uma relação de um para muitos. Mas qual a limitação? Cada servidor ou cada sub-rede só pode ter um guardião desses de cada vez. Não dá para empilhar vários NSGs no mesmo lugar. Beleza, já sabemos o que eles são e onde eles ficam. Agora, vamos entrar na mecânica da coisa. Como é que um NSG, de fato, olha para cada pacote de dados e decide o que fazer com ele? Toda decisão que um NSG toma é baseada nessas 5 informações, que a gente chama de 5 tupla. É como se fosse um checklist de qual IP está vindo, de qual porta, para qual IP está indo, para qual porta e qual protocolo está usando. Uma regra de segurança é basicamente uma instrução que diz: olha, se um pacote de dados bater com essa combinação aqui de 5 coisas, você permite ou nega. Simples assim. Com a teoria na cabeça, vamos para a prática. Agora é sobre como nós, os administradores da rede, criamos e damos prioridade para as regras que vão formar a nossa muralha de segurança. Todo NSG já vem com algumas regras de fábrica. As 2 primeiras com prioridade bem alta, lá em 65.000 e 65.001, permitem a comunicação interna do Azure. Mas a regra mais importante de todas é a última, a DNO Inbound, com prioridade 65.500. Essa é a nossa rede de segurança. Se um pacote de dados não combinar com nenhuma das regras que a gente criou, ele vai acabar caindo nessa aqui e bloqueado. É o princípio fundamental da segurança: negar tudo por padrão e só permitir o que for explícito. Se tem uma coisa que precisa ficar gravada na memória sobre NSGs, é isso aqui. As regras são lidas em ordem de prioridade, e a prioridade é um número. Um número baixo, como 100, vai ser lido muito antes de um número alto, como 500. As nossas regras personalizadas ficam nesse intervalo, de 100 a 4.096. E aqui vai uma dica de ouro, pessoal. Nunca, mas nunca mesmo, criem a primeira regra com prioridade 100. Por quê? Porque um dia pode ser preciso criar uma regra ainda mais importante.
é melhor começar com 200 ou 300. Deixar esses buracos na numeração dá uma flexibilidade incrível para adicionar regras de emergência depois, sem ter que renumerar tudo. E isso aqui ilustra perfeitamente o fluxo. O NSG começa na regra com o menor número. O tráfego combina com essa regra? Sim, então a regra é aplicada, seja para permitir ou negar, e o processo para ali. O tráfego não combina? Ok, ele pula para a próxima regra da lista. E assim vai, até encontrar uma que combine. É por isso que a ordem das regras é tão, mas tão crítica. Agora, vamos falar de uma ferramenta que simplifica a vida de um jeito absurdo: os grupos de segurança de aplicativo, os ASGs. Imaginem que existem 20 servidores web. Criar uma regra para cada IP seria um pesadelo. Com um ASG, a gente cria um grupo lógico, tipo servidores web, e joga todas as 20 máquinas virtuais lá dentro. A partir daí, a nossa regra no NSG não fala mais de IPs, ela fala do grupo. A gente cria uma regra só: permitir tráfego da internet na porta 443 para o grupo servidores web. Se amanhã a gente adicionar ou remover servidores, é só atualizar o grupo, a regra de segurança continua a mesma. Isso é fundamental para conseguir escalar. Ok, vamos para um cenário um pouquinho mais complexo, mas que acontece o tempo todo. O que acontece quando a gente tem NSGs aplicados tanto na subrede quanto na placa de rede da máquina virtual? Essa é a pergunta que costuma dar dor de cabeça na hora de investigar problemas de conexão. Entender a ordem das coisas aqui é a chave para resolver qualquer pepino de rede no Azure. Para o tráfego que está chegando, o processo tem duas barreiras. Pensem num prédio com segurança na portaria principal, que seria a subrede, e outro segurança na porta do escritório, que seria a NIC. O tráfego primeiro tem que passar pela segurança da subrede, se for liberado ele continua, mas aí ele chega na segurança da NIC da máquina e é avaliado de novo. Só se ele passar pelos 2 pontos de checagem é que ele finalmente chega na máquina virtual. E essa é a regra de ouro para resolver problemas de conexão? A permissão tem que ser dada nos 2 níveis. Não adianta nada abrir a porta 80 na subrede se ela estiver fechada na NIC. O tráfego vai ser barrado no segundo portão. Para a conexão funcionar, a regra de permissão tem que existir tanto no NSG da subrede quanto no NSG da NIC. Certo, a gente cobriu bastante coisa. Vamos dar uma respirada e juntar tudo o que aprendemos com um resumo rápido dos conceitos mais importantes dos NSGs. Tá aqui, tudo num lugar só. NSGs são firewalls stateful, que usam a 5 tupla para filtrar. Eles se associam a subredes e NICs, nunca a VNets inteiras. As regras são processadas por prioridade, onde o número menor sempre ganha. Lembrem da regra Daniel no final, da checagem dupla para o tráfego de entrada quando os 2 níveis de NSG existem e de usar SGs para facilitar a vida. Com isso, a gente cobre o essencial. E, para fechar, uma pergunta para a gente refletir. Com esse poder de criar regras, qual seria a primeiríssima a ser implementada num ambiente novo? Seria priorizar o bloqueio total do acesso de gerenciamento remoto pela internet? Ou talvez garantir que só o tráfego web essencial chegue nos servidores? A primeira regra que a gente cria já diz muito sobre a nossa estratégia de segurança.